o título, né, dessa mensagem, honra intencional. E a gente tá falando sobre honra, né, irmãos? Já começou a pregação, irmãos, fica à vontade aí. Tá falando de honra desde o começo do mês passado, mês de maio, né? Maio, junho, mês de maio. Temos falado sobre honra, né? E que espetacular, tantas ministrações. O evangelista Yuri falou aqui na última pregação dele da quinta-feira que ele descobriu que ele não sabia sobre honra, né? Eu acho que todos nós fomos pegos nesse mesmo entendimento, né? A gente realmente tinha um entendimento de honra e era muito raso, né? E muitas vezes equivocado. E a gente teve a oportunidade de ampliar mais a visão. O tema da festa ampliando a visão foi do ano passado, né? Mas parece que foi desse. Nós ampliamos um pouco mais a visão sobre esse tema e isso foi muito importante, né? É bem verdade que temos falado tanto sobre honra que nós temos vivido dia a dia, respirando, falando, pensando. Parece que temos, a diaconia Islanda falou que tem um outdoor, né? Diante dos nossos olhos, bem grande, com a palavra bem grande, honra. Então a gente está vivendo isso e está na nossa mente constante, né? Mas que nós possamos aproveitar esse momento em que a honra está sendo tão ministrada para poder de fato aprender sobre ela e exercitar a honra. E eu vou ser bem teórico, os irmãos já me conhecem, então vamos lá. Vamos entender aqui, irmãos. Eu fui procurar aqui, quero colocar uma introdução sobre honra com tudo que nós ouvimos. E eu quero dizer o seguinte, que a honra, ela é um princípio, né? E o que é princípio, né? Princípio são parâmetros que nós utilizamos para poder conduzir nossa vida e guiar nossos passos. Então, nós temos um princípio, a honestidade é um princípio, né? Somos honestos e a honestidade ela não está relacionada apenas com uma única coisa. Eu não sou honesto apenas se eu não roubo no mercado, mas eu sou honesto em qualquer esfera, em qualquer situação onde eu faço o que é certo, eu estou sendo honesto. Isso é um princípio. É um princípio também a questão da honra, ela é exatamente um princípio. E a honra, no seu dicionário, no nosso Aurélio, ela tem duas vertentes principais. E a primeira é essa, eu acabei de falar, é um princípio. Nós agimos e reagimos baseado em um princípio chamado honra. E os resultados desse princípio é que nós temos virtudes. A honra, ela nos empresta a quem a possui. Quem possui o princípio da honra, ele tem características, virtudes, né? E lá no Senado fala que ele tem também a virtude da coragem. E também essa pessoa, ela é bem vista. Então a pessoa que ela se veste desse princípio de honra, ela tem inúmeras virtudes. Assim como a honestidade te faz ser honesto em qualquer área da sua vida, a honra também te faz agir e se mover e se manifestar desde quando você acorda pela manhã até a hora que você volta a dormir, em honra. Então a honra não está relacionada exclusivamente com o que nós fazemos aqui. Aqui é apenas uma pequena parcela, apenas uma pequena porcentagem do que a honra, quando ela é de fato ministrada em nosso interior como uma condutora de vida, ela vai muito além do que as quatro paredes. Então a honra ela tem esse poder de nos aplicar virtudes. Uma pessoa que ela tem em si o princípio da honra, ela não rouba, é igual a honestidade. Ela também não rouba. Uma pessoa que tem a honra em si, inserida em si, ela evita a mentira. Uma pessoa que ela tem honra, ela dá a palavra dela e ela vai fazer o que for necessário para cumprir exatamente como ela falou. Porque ela fala, a minha palavra tem honra, eu sou um homem ou uma mulher de palavra, eu honro o que eu disse. Uma pessoa que ela privilegia a honra, ela tem amor pela verdade. Então se ela fala algo, todo mundo olha para ela e fala, não, fulano de tal é uma pessoa bem vista, ela é uma pessoa honrada, se ela fala algo, pode ter fé que é uma pessoa confiável. Então a honra, ela aplica à pessoa que a tem uma visão externa da sociedade muito positiva. E é uma visão que nós cristãos deveríamos resgatar. Porque nós sabemos, e não é de hoje, já de muito tempo, que quando fala assim, é cristão, fala assim, ela não usa a palavra cristão para poder se esconder. Você é ou não cristão, não faz diferença. Porque eu tenho muitos roubos, saques, demora de pagamento, palavra não cumprida de pessoas que se intitulam cristãos. E nós precisamos resgatar a honra de ser chamado cristão. Para que as pessoas olhem e falem assim, olha, eu não quero ser crente não, mas
eu conheço uma pessoa. Eu conheço uma pessoa que ela faz valer a pena. Essa pessoa, ela honra o princípio da honra. Ela honra a palavra de Deus. Ela honra o que a Bíblia ensina. E se ela honra o que a Bíblia ensina, então ela anda uma conduta constante de honra. Porque a honra não é apenas uma atitude que ela escolheu fazer, mas a honra faz parte dela. E aí, o segundo ponto da honra que o dicionário também aplica é a atribuição da honra. E aí agora não é mais apenas a honra que você possui para viver em honra, mas é a honra que você aplica a quem tem honra. Então a honra, ela tem esse toma lá da cá. Se você é uma pessoa honrada, você vai ser honrado. Então se alguém chega para você ou pelas suas costas e ela reage com você, tratando você contrário àquilo que você é, ela fala mentiras a teu respeito, ela evoca uma personalidade que você não tem, ela diz coisas que você não fez, ela está desonrando o seu caráter, porque você tem caráter, você tem honra, e quem não atribui o que você tem está te desonrando. Então, tem esses dois pontos, a honra, e aqui estou falando de dicionário, a honra que você tem para conduzir a sua vida e a honra que você recebe por quem você é. Então a honra tem esse tomar lá da cá. Eu vivo em honra, eu recebo honra. Eu vivo em honra e eu sou respeitado por isso. Eu vivo em honra e eu sou bem visto por isso. Eu vivo em honra e as pessoas me credibilizam por isso. Então essa é a troca de quem tem honra na questão do dicionário. Então essa honra que é atribuída é uma honra que é do mérito. Alguém faz e por isso recebe. Alguém está fazendo e por isso recebe. O pastor, ele tem dito aqui constantemente sobre a questão de nós honrarmos os serviços, né? E durante todas as pregações que nós ouvimos aqui, eu sempre me lembrava de algo, e eu vou falar aqui, que eu acho que estava para ser dito, né? Mas não é exemplo de ninguém. Mas até tive um exemplo de Sérgio semana passada, que eu estava para ficar escalado na porta, Davi me pediu para auxiliar ele no louvor. Aí o Sérgio prontamente se disponibilizou para mim auxiliar na porta, durante eu estava no louvor, e depois eu ficaria na porta. O que ele fez foi algo excelente. Aí, onde eu quero chegar com isso? Ali está a Aline e o Leandro, eles estão na porta fazendo um papel excelente. Eles estão atendendo as pessoas, recebendo cada um de nós que aqui chegamos com alegria, com satisfação, com prazer, com ânimo, com fé, porque o dever de quem está na portaria é fazer isso, é ativar a pessoa para ela já entrar empolgada. E amém. Então eles estão fazendo um trabalho excelente. O que eles merecem por fazer um trabalho excelente é serem honrados pelo que fazem. Quando eles fazem algo, eles estão de fato desejosos de fazer algo com excelência. Eles estão dando tudo o que eles têm, o seu melhor. Eles procuraram entender como que se faz portaria. Eles estão posicionados, eles estão atentos ao que acontece externamente, mas também estão louvando ao Senhor internamente. Eles estão exercendo a função que lhe cabe exercer. Eles estão fazendo com excelência. E o que eu estou fazendo aqui agora, em declarar isso para eles, é uma honra, porque eles estão fazendo um excelente trabalho. Agora, se uma pessoa está ali na porta e ela não está fazendo um excelente trabalho, o que ela deve receber não é a honra. E aí é que está o ponto. Nós podemos agradecer qualquer pessoa que faz um trabalho mediano, agradecer, mas a honra é para quem faz excelente. Porque se nós, é igual o pastor pregou aqui na última pregação dele, e eu vou repetir aqui várias pessoas, porque não vimos muito sobre isso. E ele falou o seguinte: se eu entregar a honra a alguém que está fazendo meia boca e deixar de honrar quem está fazendo 100%, eu estou desonrando o que está fazendo 100%. Então a honra, ela é dada pelo excelente trabalho feito, pelo excelente resultado. E agora existe uma outra honra, e essa honra, ela não está relacionada ao mérito do que faz, e nem também do quão bom você é, mas é a honra do mérito próprio. E essa é a honra que cabe somente a Deus e nossos pais. Quando nós nascemos de nossos pais, ou quando nós somos criados pelos nossos pais adotivos, eles deram tudo para nós. Os pais adotivos são reconhecidos como se fossem nossos pais geracionais. Eles nos geraram, cremos assim, confiamos assim. Mas ainda que não seja, mas a honra que se atribui a esses pais é exatamente a honra como se fossem nossos pais geracionais. Porque eles deram tudo, a vida, a atenção, o carinho, deram tudo, mas eles geraram.
É como se fossem os nossos dons. A palavra diz que os filhos, eles são a herança do Senhor, pertencem ao Senhor, mas foram dados aos pais. Então essa honra atribuída aos nossos pais é a honra de posse, é o respeito, é o baixar a cabeça. Independentemente do quão bom ou do quão ruim é o pai ou a mãe, devemos a eles o quê? O respeito e a honra. Então essa honra não fala sobre mérito, mas ela fala sobre uma necessidade que é implícita a todo ser humano: honrar seus pais e a honra a Deus. Primeiro por quem Ele é, e Ele é maravilhoso, magnífico, poderoso, e aí existe uma infinidade de atributos a Deus que devem ser observados e honrados. Mas agora existe o principal que nos coloca em desonra se nós não honrarmos: é o fato de que Ele é o nosso Criador. Então assim, não existe como se eu deixo de atribuir a Deus o fato de que Ele é o meu Criador, eu estou desonrando o meu Criador. Então é uma honra que é exigida de nós, criaturas, honrar o nosso Criador. Então essa honra, ela está aqui intocável. E a honra quanto à questão do princípio de quem eu sou e do que eu faço, essa é treinada. A honra, ela é um princípio e ela é uma característica que ela vem de berço. Se nossos pais nos ensinaram a sermos crianças honradas, jovens honrados, adultos honrados, então nós nos tornaremos pessoas honrosas. Então nossa conduta será de honra. Mas se nós vivermos um lar conturbado, desordeiro, bagunçado, e nossos pais não nos ensinam o princípio de honra, não nos conduzem em honra, não nos ensinam como funciona a honra, então nós teremos que aprender sobre honra. E é exatamente o que estamos fazendo aqui. Porque muitos de nós não aprendemos biblicamente ou pelo dicionário como é conduzir a vida em honra. Nós aprendemos a honrar nossos pais, honrar os mais velhos, honrar os nossos avós, honrar em inúmeras situações, mas a honra do dia a dia, do cotidiano, essa nós não aprendemos. Estamos agora aprendendo. Então a honra é algo de berço. Ou eu aprendo com nossos pais, ou eu vou ter que aprender no dia a dia, no crescimento. E como é que aprendo a honra? A única maneira didática de aprender a honra não é apenas na teoria, mas é na prática. Eu aprendo a honrar honrando. Eu aprendo sobre honra honrando. E não basta apenas eu estar aqui ouvindo tantas ministrações, tantas palavras, tantos ensinamentos e eu não começar a aplicar a honra. Então eu tenho que entender como ela funciona, o que ela é, o que ela não é, para que eu possa fazer o que eu tenho que fazer até que seja natural para mim. Até que honrar as pessoas, honrar a Deus, honrar os meus pais, seja algo natural, que faça parte de mim. Assim como eu sou honesto, eu também sou honroso. Então eu tenho que ter esse entendimento de que a honra, ela faz parte de mim. E se ela não faz parte de mim, se eu tenho um raso nível de honra, eu preciso elevar esse nível, para que eu possa então ter excelentes resultados. Vamos lá. Se eu aprendo a honrar a Deus, se eu aprendi o que é honrar a Deus, automaticamente, se o Espírito me ensina a honrar a Deus, eu aprendo a honrar os meus pais, se eu não honrava, e eu aprendo a honrar pessoas. Porque a honra, como eu acabei de falar, é um princípio que você carrega. Se você se torna uma pessoa honrosa para com o Senhor, você se torna uma pessoa honrosa para com todos. Se eu aprender a honrar os meus pais, então eu devo aprender também a honrar ao Senhor. Porque se eu começar a praticar a honra apenas com uma única pessoa, eu não me tornei uma pessoa honrada. E aí que está o ponto. Se eu aprender a honrar apenas uma pessoa, então eu não sou uma pessoa honrosa. Eu não estou vivendo o princípio de honra como característica de caráter. Eu estou apenas, como a palavra que temos tanto usado, bajulando alguém. Se eu começar a honrar, e vou usar aqui os pastores como exemplo, se eu começar a honrar os pastores, honrá-los, mas eu não honrar a minha mãe, meu pai, a minha tia, as pessoas que estão acima de mim, estão na mesma régua, ou os que estão, se é que existe alguém abaixo de mim, se eu não começar a honrar todos, eu não me tornei honroso. Eu não apliquei em mim o princípio de honra. Eu apenas estou aplicando a honra a uma única pessoa, mesmo que essa pessoa mereça a honra, mas o que eu estou fazendo, ainda que seja honrá-la, mas a minha motivação não é o princípio da honra. A minha motivação não foi de fato estabelecida no meu interior.
Se eu aprender a honrar o pastor Geise, a pastora Daniele, e eu os honre 100%, e eu fique aqui durante alguns anos, depois eu saia, e eu vou para outro ministério, se eu não aprender a amar os pastores que estão lá, ou no início quando eu chegar lá, eu não saberei honrá-los. Eu não saberei honrá-los porque eu aprendi a honrar estes pastores e não aqueles. Então a honra não está pela personalidade, mas pelo princípio que já habita em mim. O treinamento da honra é justamente esse, é você entender que eu preciso aprender a honrar cada rostinho que está aqui na sua pessoalidade. Então a honra ela é muito mais profunda do que apenas aprender a honrar uma pessoa ou apenas honrar um grupo. Se eu aprender a honrar este grupo aqui, se eu sou um ótimo porteiro, um ótimo levita, um ótimo ministro da palavra, ou qualquer função que me dão aqui na igreja eu fizer com excelência, mas se eu chego no meu trabalho e eu não sou excelente lá, eu estou aplicando honra em um grupo, eu não sou honroso. E honroso é a palavra que se dá para a pessoa que aqui de fato vive essa palavra, ele é uma pessoa honrosa, honroso. Então, ser honroso é mais do que aplicar princípios de honra em uma comunidade. É mais do que aplicar princípios de honra em uma única pessoa. Honroso é a pessoa que aprende a de fato ser e em todos os lugares ele é. Então, isso é ser honroso. Vamos avançar. Essa foi a introdução, né? Sobre a questão de honra. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 1 ao 7, diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, todos sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Meu Deus, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento, e mais uma vez aqui fala de unidade, que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E eu intitulei essa parte da mensagem como amor é a base da honra, é a operação do amor, e a operação do amor é servir. O amor ela é a base da honra. Nós ouvimos aqui com a pregação da diaconisa Ilana, justamente sobre a questão do amor. A pastora pregou, se você não tiver, não é fidelidade, mas se você não tiver, ela esqueci a palavra, por alguém, você não consegue honrá-la. Você só consegue honrar alguém que você, lealdade. Você só consegue honrar alguém que você tem lealdade, que você convive, que você reconhece e até que você ama. Então, o amor é a base da honra. E a operação do amor é servir. E eu fiz essa frase aqui tão aleatória e depois eu percebi que aqui consiste as nossas três bases, que é amar, servir e honrar. O amor, ela é a base para a honra. E vocês vão entender aonde eu quero chegar. Quando o apóstolo Paulo começa a ministrar isso aqui, ele está falando com Filipe, né, os filipenses, e ele começa a falar que se existe algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo. Olha só, todos têm que sentir o mesmo, então existe um padrão. E ele fala, tendo o mesmo amor, então mais uma vez um padrão de amor. E ele fala, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. E agora ele fala, nada façais servir. Ele fala sobre amor, e agora ele fala, nada façais, e fazer é servir, é fazer algo. E ele fala, nada façais por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Então ele está falando aqui, observa, sobre fazer algo. Ele está falando, se você for fazer algo, faça por amor. E quando você fizer, se você for servir, sirva por amor. E quando você fizer isso, considere que o outro é maior do que você. Ele está dizendo, quando você fizer isso, tenha um sentimento.
Deixa que flua no teu coração um sentimento. E que sentimento é esse? De enobrecer alguém, de tornar alguém superior a você, de olhar para alguém que muitas vezes a sociedade não dá nada, que ela mesma não se valoriza, mas você consegue encontrar nela um valor que sequer ela mesma enxerga. É como o pastor Jonatas pregou aqui, de você chamar a pessoa pelo destino dela. É você olhar para alguém e falar assim: meu Deus, todos estão vendo exatamente isso, mas eu consigo ver isso aqui. Todos estão vendo isso aqui, mas eu estou vendo isso. Então nesse momento agora, a minha visão sobre A, B ou C não é sobre isso aqui, mas é sobre isso aqui. E ele fala: quando você for fazer algo por alguém, faça por amor. E coloque essa pessoa, pegue ela daqui e eleve o nível aonde? Aqui dentro. Crie conceitos sobre as pessoas de que elas são superiores a você. Agora isso não quer dizer que você precisa se anular, não. Da onde você está, na posição que você está, amando a você mesmo, nesse lugar, pegue pessoas que a sociedade discrimina, que elas mesmas se veem como pequenas, e eleve elas. Coloque como maiores, primeiro na sua consciência. Se eu conseguir ver alguém que se sente menor, como se ela fosse grande, eu vou tratá-la como grande. Ela vai sentir amor por mim, porque quando eu falo com ela, eu não enxergo o defeito dela. Quando eu falo com ele, eu não vejo a falha dele. Eu estou falando com alguém que eu estou vendo além do que ela mesma se vê. E ele fala: quando você for fazer algo, servir, tocar, amar, abraçar, agir em favor de alguém, olhe para essa pessoa como se ela fosse maior do que você. E o que é isso se não é honrar? Se não é valorizar as qualidades, as coisas positivas que existem ali? Isso é a honra. E aí ele vai falar: faça exatamente como Cristo, que se esvaziou de si mesmo, tomando forma de homem. Ele veio aqui, ele se esvaziou e ele se igualou. Mas em tudo que ele fez, a palavra diz que ele não deixou de ser Deus. Não deixou de ser Deus. Ele foi 100% homem, ele se igualou 100% a nós, mas permaneceu sendo Deus. Ele não se diminuiu e não se anulou. Ele não faltou de ser quem ele era. Ele continuou sendo o poderoso Senhor, mas ele se igualou a nós. Ele se olhou ao nosso nível. Para quê? Para nos elevar, para levantar nossas cabeças, para nos colocar em um lugar maior do que nós mesmos considerávamos que tínhamos. Então isso é honrar. É nós começarmos a olhar para todos aqui com o mesmo olhar. É começarmos a perceber que cada um que vem aqui à frente exercer um ministério, todos eles têm o Espírito Santo. É começar a perceber que cada um que está ali na porta, independentemente do modo como cada um funciona, cada um deles tem uma forma de ser, mas são amados e honrados e estão dando o seu melhor. É começar a valorizar e honrar e agradecer. Se eu estou na portaria e eu recebo você com alegria, me devolva um sorriso também. Isso é honra do meu sorriso. Se eu pego na sua mão, se eu estou ali pronto para te receber e eu estou aproximando, venha até mim. Se eu der 2 passos em tua direção, dê mais 2 em direção à minha. Isso é honra, é uma troca, é você olhar para cada um como igual. Então não se trata apenas de nós começarmos agora, irmãos, a procurarmos quem são os grandes e começarmos a aplaudi-los. Não é começarmos a olhar para os grandes e para os pequenos também e começar agora a nivelá-los, não na sua hierarquia, mas no nosso reconhecimento de cada um. E quem fala isso não sou eu. Marcos 10, no versículo 42, fala assim: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio. Olha o que Jesus fala, irmãos. Ele se coloca como domínio dos governadores. Ele fala, vou repetir: sabeis os que são considerados governadores dos povos, tem-nos, ele se incluiu, sobre o seu domínio. E sobre esses governadores, ele fala, e sobre eles, os seus maiorais exercem autoridade. Ou seja, ele fala assim: aqueles que nos governam, têm governo sobre eles. Ele segue e fala, autoridade, mas entre vós não é assim. Jesus pega todas essas formas de organizações, e aí inclui também a questão da igreja e todas as outras organizações, seja de um presidente, seja de um patrão, seja de qualquer governo pelo qual nós nos colocamos abaixo. Ele fala, chamando-os para si, lhes disse: sabeis os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sobre domínio. Ele não negou isso. E sobre eles, os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim.
Aí ele fala, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio ser servido, mas veio servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus está falando o seguinte, olha só, o princípio principal da honra não é você pegar os cargos excelentes para valorizar. Não, isso é importante, ele não negou, ele falou, faça isso, obedeça-os, sirva-os, honre-os, mas o que você precisa treinar no teu interior é diferente disso, e essa aqui é a cultura da honra que vem do céu. É a cultura da honra que coloca as pessoas que se sentem desse jeito, oscilando, alguns que se sentem maiores, outros que se sentem menores, e a nossa missão é pegar isso aqui e tornar uma equidade, um equilíbrio, uma harmonia, um nivelamento, é você passar uma régua e você dizer, eu consigo olhar para cada um de meus irmãos do mesmo jeito e honrar cada um do mesmo jeito. E agora você pode voltar para o dicionário e dizer, se alguém faz algo excelente, merece atribuição, merece honra, mas se alguém não está fazendo o excelente, eu devo honrar o que habita nele, a excelência dele. E aí vamos seguir, vou até avançar aqui já para outra folha, eu nem vou seguir nessa. Irmãos, e agora entra ali na imagem, né? Não sei se vocês já conseguiram ter um spoiler ali. Ali nós temos um poço e uma água, né? E ali a gente vai logo nossa mente lá na mulher samaritana. E ali existe um modelo incrível, exemplar, de você pegar um rei que se fez homem e pegar uma mulher julgada pela sociedade, que ela mesma se vê como pequena, e um rei, o próprio Deus, olhar para ela nivelado. Eu fiquei encantado quando nós estávamos aqui no PV Jovem, nesse mês que agora passou, no início do mês. E a ministração foi exatamente sobre a mulher samaritana, o nosso irmão Marcelo quem trouxe. E ali Juscelia falou algo que eu fiquei encantado, foi espetacular. Ela falou assim, que quando aquela mulher chegou com seu balde para pegar a água, e ela se encontrou com Jesus, quando ela foi embora, até a água ela deixou para trás. E a gente fala assim, meu Deus, eu não cheguei a ler a história para ver se foi esses passos, mas o que eu fico pensando é que faz todo sentido. Por mais que aquela mulher tivesse pegado a sua água e levado consigo, mas o que ela veio buscar, ela levou muito mais do que apenas aquela água. Aquela mulher chegou ali toda quebrada, toda destruída, toda arrasada, com complexos terríveis em sua alma, e ela saiu dali reorientada, com uma nova bússola, com um novo destino, com um novo propósito. Cristo pegou alguém quebrado, destruído, em ruínas, e colocou em degraus elevados. Aquela mulher saiu dali com a sua personalidade, com a sua dignidade elevada. E é essa a missão que eu e você precisa entender, irmãos, que Cristo espera que nós tenhamos. É de pegar as pessoas que estão se sentindo completamente quebradas e destruídas e honrá-las até que elas sejam completamente transformadas. E aqui vamos pegar o nosso maior exemplo, que é Jesus. João 6,38 fala assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos o que ele me deu. Pelo contrário, que eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Jesus aqui ele expõe um propósito que não era exatamente o seu. Ele está dizendo que o que ele está fazendo é exatamente o que o Pai mandou que ele fizesse. E isso é honra. Jesus está dizendo que o maior interesse dele não é cumprir com o que ele está dizendo que talvez, e não é que ele disse isso, mas digamos que ele tivesse uma outra opção, mas na verdade ele abandonou a sua para seguir a do Pai. Não é isso que ele está falando, mas é como se fosse, é um exemplo. E ele fala, olha, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia.
De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira ao Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus, ele expressa aqui a questão de que ele honra a vontade do Pai. Um outro ponto de honra de Jesus, que é o nosso exemplo, ele diz, ele honra o seu ministério, ele fala em João 3,16, ele fala, não, mas está escrito, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17 fala assim, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse era o ministério de Jesus, essa era a missão de Jesus, isso era o que ele veio fazer, foi para isso que ele veio. Então esse era seu ministério, e ele honrou seu ministério. Então Jesus, ele honrou a vontade de Deus, a vontade do Pai. Ele falou, eu vim fazer a vontade dele, eu vim cumprir todo o seu desejo. E ele fala, eu vim cumprir o meu ministério. E no capítulo 20 e 28 de Marcos fala assim, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus tinha um ministério, ele tinha um propósito, e ele cumpriu todo o seu ministério, todo o seu propósito. Ele honrou a sua missão, ele honrou tudo o que ele veio fazer. E agora ele chega para aquela mulher, a mulher samaritana, e ele também a honra. E aí eu vou colocar assim, quem honra a Jesus serve ao seu ministério e vê valor onde ninguém mais vê. Quem honra a Jesus, queridos, e aí entra a questão de que nós devemos ser e fazer. Nós temos que honrar a Jesus. E quem honra a Jesus, honra o seu ministério. Quando nós olhamos para Jesus, tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, tudo que ele nos ordenou para fazer e para ser, nós vemos nele o seu ministério. E nós honramos Jesus quando nós conseguimos cumprir com o seu ministério, continuar com o seu ministério, dar seguimento ao que ele iniciou. Porque olha só, essa é a cultura do céu. Nós estamos honrando a cultura do céu. Começou lá, ele diz, eu desci do céu. Começou lá a missão. Jesus honrou a missão do Pai. Ele honrou o que o Pai mandou que ele fizesse. Ele honrou o que o Pai ordenou que ele fizesse até o final. E ele fala, no finalzinho do que eu li aqui do versículo 40, ele fala, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus pretende cumprir e honrar o plano do Pai até o final. Ele não vai desistir. E nós precisamos pegar esse ministério que Cristo nos ensinou e que iniciou no Pai e dar seguimento. Isso é honrar a Jesus, isso é honrar a Deus. É pegar a palavra de Deus e começar a perceber o que ela está dizendo, o que ela manda que eu faça, e fazer exatamente o que ela está dizendo, e fazer exatamente o que ela espera que eu faça. Nisso eu estou honrando a Deus, nisso eu estou honrando o ministério de Jesus. E Jesus, ele nos dá um exemplo. Ele olha para pessoas, ele nivela. Ele olha para a mulher samaritana e ele se iguala, não ao que ela era de ruim, mas justamente ao que ela era de bom. Não ao que ela era de pecado, mas exatamente o que ela era da missão. Aquela mulher, quando ela se encontra com Jesus, ela é honrada por Jesus, não na sua miséria, mas em suas qualidades. Ela é honrada por Jesus, não no seu pecado, mas exatamente nas suas qualidades, na sua dignidade. E quando ela sai dali, ela realmente esqueceu o que ela veio buscar, porque agora ela começa a pregar na cidade, ela começa a honrar o ministério de Jesus, ela começa a honrar o que ela recebeu de honra, ela começa a valorizar, ela aprende o princípio de honrar. Naquele mesmo momento que ela recebe aquela palavra, Jesus honrou uma mulher caída, e aquela mulher caída, quando se levanta, honra exatamente a quem ela recebeu honra. E ela honra exatamente naquilo que ele esperava que ela honrasse. Quando ele olha para aquela mulher, a sua intenção não era apenas honrá-la, a sua missão era honrar o seu ministério e honrar a Deus, era salvar aquela mulher, mas fazer com que o seu ministério propagasse, e foi exatamente o que aconteceu. Honra intencional é eu começar a entender que tudo que eu faço precisa ter um propósito. Se eu estou passando pela rua e eu vejo alguém caído e eu posso ajudar, não feche os olhos. Honre o ministério de Jesus, como bem pregou o evangelista Yuri. Se eu vejo alguém caído no chão e eu posso fazer alguma coisa, honre o ministério de Jesus.
Honre o que você está carregando. Honre o nome que você está levando. Honre, irmãos, isso é honra. Honrar é você entender que você está levando um nome que é maior do que você. Um dia eu ouvi alguém falar assim: eu não estou preocupado mais com a minha reputação. E eu falei: misericórdia. E ela falou isso umas 3 vezes. Não estou mais preocupado com minha reputação não me importa mais. E eu fui embora e falei: rapaz, aquela mulher não tem juízo. E depois eu vim entender que quando você entrega a tua vida para Jesus, a tua reputação não importa mais, porque você pegou a dele para zelar, você pegou a dele para cuidar, você pegou a de Jesus para poder mostrar ao mundo. O que as pessoas pensam sobre você, quando você está fazendo o que Jesus mandou, pouco importa. Pouco importa, porque Jesus está sendo visto. E não importa se parece loucura para o mundo, não importa se parece loucura para os que veem, não importa se me tomam como louco porque eu não faço o que o mundo faz, não importa se me tomam como louco se eu não faço o que o mundo espera, desde que eu faça o que Ele manda que eu faça, desde que eu honre a sua palavra, desde que eu honre seu ministério, a sua intenção. Estamos falando nesse mês sobre cultura da honra. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que a melhor cultura que nós temos que aplicar nesses dias e em toda a nossa vida é de honrar aquilo que foi começado lá no céu. Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai. Eu honro o meu ministério, eu toco pessoas, eu abraço pessoas, não importa o quão baixo elas estejam. Eu não vou anular as honrarias que eu devo oferecer e devolver, na verdade, porque honra não é oferecimento, é devolução. Alguém honroso merece ser honrado, é digno de honra, merece honra. Isso é um princípio de honra, irmãos. Uma pessoa que é honrosa, ela tem que ser honrada. É sobre isso a questão da honra. Uma pessoa honrosa, ela tem que ser honrada, porque se você não honra, é uma desonra. E esse é o ponto. Então, se eu tenho que honrar alguém que deve honra, eu tenho que honrar. Não, ela merece honra, eu vou honrá-lo. Mas na honra, não na falha, não na falta, não no pecado, não no erro. Na honra, na excelência, na perfeição. Se eu honrar alguém no pecado, na falha, eu estou desonrando quem merecia a honra. E depois entender que a honra é pegar, e essa é a honra do céu, a cultura do céu, a cultura da honra. É eu pegar e olhar para cada um de nós aqui, e dizer: todos nós estamos nessa cultura do céu que foi iniciada em Deus, estamos nivelados. E não é que estamos nivelados a um nível raso, Jesus elevou demais essa régua. Ele fala que nós estamos assentados na região celestial, fomos elevados. Irmãos, a palavra diz que nós somos considerados como vasos de honra. Salmos fala. A palavra fala que existem vasos de barro, vasos de madeira, vasos de ouro e vasos de prata. E nós somos separados como vasos de honra. Porém, o apóstolo Paulo fala que nós temos que ter um entendimento que a excelência do poder, a glória, não é o que está fora, mas é o que está dentro. Então, nessa visão, o meu valor é como um vaso de barro. É como um vaso de barro sem valor, porque a excelência do poder pertence a Ele. Mas quando Ele olha para mim, Ele me vê, Ele me chama de vaso de honra. Isso é o paradoxo do vaso. É de que o dono do vaso olha para mim e fala: você é vaso de honra. Mas quando eu olho para Ele, eu falo: a excelência da glória é tua. Ele fala: você é vaso de honra. E aí eu digo: a excelência da glória é tua. Ele fala: cada um de vocês aqui nesse lugar são os meus vasos de honra. E todos nós, num som único, dizemos: mas a excelência da glória é tua. Então eu não começo mais a olhar para cada um e dizer: este ali é de pau, de madeira, de barro, de ouro, de prata. Eu digo: todos nós somos honrados pelo Criador, mas a excelência da glória pertence a Ele. E isso é o que Ele espera que nós façamos, irmãos. É começar a sair daqui e olhar para quem passa na porta, quem senta naquele banquinho dali, apenas consumindo essa palavra, olhar para Ele e falar: Ele é exatamente igual a mim. Existe algo ali que ninguém está vendo, que Ele não vê, mas que eu preciso enxergar. Algo ali que eu não consigo ver com os meus olhos carnais, mas eu tenho que enxergar com a visão da Bíblia, e eu vejo. Ali tem valor, ali tem honra. Eu preciso fazer com que a riqueza que está em mim também possa entrar ali.
para que exista a beleza, a excelência, a glória também dentro dele ou dela. Isso é honrar, irmãos. Isso é honrar. Então que nós possamos, irmãos, aprender a honrar. Eu sou grato ao Senhor por esse tempo. Eu já encerrei. Eu sou grato ao Senhor por esse tempo, por essas palavras, por esse aprendizado. Eu espero que nós tenhamos mais conferências, né? Desse jeito. Para mim essa foi a melhor conferência de todas. Que nós temos conferências como essa. Não sei se tão longas, né? Para a gente não ficar com um outdoor tão gigante na nossa frente. Honra, honra, honra. Mas nós não podemos negligenciar a importância do que nós temos recebido nessa igreja, nesse tempo. Aprendizado, o quanto temos crescido. Irmãos, novos níveis exigem dedicação, exigem... Eu já encerrei, irmão, de verdade. Novos níveis exigem dedicação, exigem aplicação, exigem intencionalidade. Novos níveis exigem que nós nos apliquemos mais, que nós decidamos por coisas. Nós não vamos conseguir viver novos níveis se nós não decidirmos ser excelentes. Antes de começar a falar sobre novos níveis, se vocês bem lembrar, a pregação era sobre excelência. E depois da excelência, novos níveis. E depois de novos níveis, honra. E nós temos que começar a perceber o que é que o Espírito está querendo dizer. Ou eu começo a acreditar, e eu tenho que crer, que quem conduz essa igreja é o Espírito Santo. E eu vou começar a abraçar todo o movimento, todo o fluir desse rio. Ou eu vou começar a duvidar do Espírito que move essa igreja. E vou começar a acreditar tudo em homens. E quando eu acredito tudo em homens, eu blasfemo contra o Espírito Santo. Porque eu começo a dizer, não é ele, mas é. Então que possamos olhar para o Espírito com sensibilidade e dizer, Senhor, de tudo que eu tenho visto, ouvido e recebido, traga a vida que o Senhor está carregando, traga as águas que purificam, me faça fluir no rio que está correndo aqui, me ajude a andar junto, mas isso é intencional. Então, o meu último conselho, irmãos, é honre as águas, honre o Espírito, flua. Vença os seus conflitos. Olhe cada um cara a cara. Acuse eles. Coloque eles diante de Deus. Fala, olha Senhor, que sujeira do meu coração. Eu quero confessar aqui agora. As minhas guerras, os meus conflitos, as minhas negações. Eu estou cavado, eu não consigo me mover porque eu estou preso em pensamentos, em coisas tão humanas e tão naturais. Eu quero romper com isso aqui. Para que eu possa fluir com as águas, fluir com o teu Espírito, para que ao chegar nessas portas eu tenha um sorriso gigante para entregar para Jesus, durante meu louvor, durante a minha adoração, eu consiga ter uma alegria maravilhosa ao sair dessas portas e falar assim, hoje eu fui ministrado pelo Espírito Santo, e que bênção, sabe, que Ele falou comigo. Que nós possamos honrar a Jesus, irmãos, a presença dEle nesse lugar. Amém? Cadê, gente, o louvor dessa igreja? Essa parte da música tem a minha participação, então eu vou ajudar elas aqui. Pode ficar de pé, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Ele te encontrou, sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Peça pra Ele. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais estar. Eu não quero mais buscar. Nada nesse mundo me interessa mais. Eu não precisarei voltar para o mundo, Senhor. Eu não precisarei voltar às velhas fontes. Eu estou saciado no Senhor, Jesus. Vamos lá. Diga para Ele, cante verdade sobre Ele. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me
são seus.